Terceira verdade: nossas melhores ações são, de ordinário, maculadas e corrompidas pelo fundo de maldade que em nós reside. Quando se despeja água limpa e clara numa vasilha de mau cheiro, ou vinho, numa pipa cujo bojo está azedo por causa do outro vinho que aí antes estava, a água límpida e o bom vinho vão azedar e tanto mais feder. Assim também, quando Deus despeja no vaso de nossa alma, azedada pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o delicioso vinho de seu amor, tais dons ordinariamente se estragam e se contaminam pelo mau fermento e ruindade do solo da nossa alma, desnutrida pelo pecado original. Nossos atos, até os virtuosos e mais sublimes, são por ele marcados. É, pois, de suma importância, para conseguir a perfeição, que sem unir-se a Cristo não se obtém, esvaziar-nos do que de mal há em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha da alma, nos dará as costas e a nós não se unirá. Para nos esvaziar de nós mesmos, é preciso, primeiro, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo mal, nossa incapacidade a todo bem útil à salvação, nossa debilidade nas coisas, nossa invariável inconstância, o quão indignos somos de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado dos nossos primeiros pais nos azedou quase inteiramente, estragou e corrompeu, como fermento azedo que entumece a massa onde é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, seja qual for, incham nossa concupiscência, nossa debilidade, nossa inconstância e nossa corrupção, cuja sujeira residual vão imprimindo em nossas almas. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que passou a chamar-se corpo, porque toda a carne, todo o homem, tinha corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6,16. Só o orgulho, a cegueira da mente, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, as paixões desordenadas e as doenças do corpo é que trazemos com parte. Somos, por natureza, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais vis que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais frágeis que os juncos e mais inconstantes que os cataventos. No fundo, só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Dito isso, é de se admirar que nosso Senhor tenha dito que para lhe seguir há de renunciar a si mesmo e odiar a sua alma, e que quem ama sua vida perdê-la-á, e quem a odeia salvá-la-á? Essa sabedoria infinita, que não sem razão nos deu mandamentos, ordena que nos odiemos a nós mesmos, apenas porque somos digníssimos de ódio. Digno de amor, só Deus. Dignos de ódio, só nós. Em segundo, para nos despojar de nós mesmos, é preciso todos os dias morrer para si, ou seja, é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do corpo. É preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir das coisas do mundo como se delas não nos servíssemos. É isso que São Paulo chama de morrer todo dia, em 1 Coríntios 15:31. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas, se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Se não morrermos para nós mesmos, nem se as mais santas das nossas devoções não nos conduzir a essa morte profícua e necessária, serão sem valor os nossos frutos, inúteis as nossas devoções,
e a nossa justiça manchada pelo nosso amor próprio e vontade egoísta, o que fará Deus ter por abominação os maiores sacrifícios e as melhores obras que fizermos. E, na hora da nossa morte, nos veremos de mãos vazias de méritos e virtudes, sem qualquer centelha de amor puro, que só se dá às almas cuja vida passa oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro, é preciso escolher, dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que melhor conduza à morte de si mesmo. Eis a melhor e a mais santificante. Bem, haja lembrar-se de que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, nem tudo que é fácil de fazer e praticado pela maioria é o mais santificante. Assim como na natureza existem segredos para em pouco tempo executar certas operações, de modo fácil e com economia, assim também, na ordem da graça, existem segredos para, em pouco tempo, com doçura e facilidade, realizar operações sobrenaturais, esvaziar-se de si mesmo, encher-se de Deus e ser-se perfeito. A prática que vos quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecidos da maioria dos cristãos, conhecidos de poucos devotos e praticados e saboreados por ainda menos. Começo a revelá-la através da quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Quarta verdade: é mais perfeito, posto que mais humilde, não aproximar de Deus por nós mesmos, sem um mediador. Sendo tão corrompido o nosso íntimo, como acabo de mostrar, se nos apoiarmos em nossos próprios trabalhos, engenhos e preparos para chegar a Deus e agradar-lhe, é de certo que toda nossa justiça será suja, ou de pouco peso perante Deus, a fim de levar-lhe a unir-se a nós e a nos ouvir. Não foi sem razão que Deus nos dera mediadores junto à sua majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade de nós, apiedou-se para nos dar acesso à sua misericórdia, encheu-nos de poderosos intercessores junto à sua grandeza, de sorte que desprezar seus mediadores e aproximar-se diretamente de sua santidade sem nenhuma recomendação é faltar à humildade, ao respeito devido a um Deus tão excelente como santo, é fazer menos caso do Rei dos Reis do que se faria a um rei ou um príncipe da terra, de quem não gostaríamos de nos aproximar sem algum amigo que falasse por si. Nosso Senhor é nosso advogado e nosso nobre mediador de redenção junto a Deus Pai. É por ele que devemos rezar com toda a Igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto à sua majestade e jamais devemos nos apresentar diante dela sem o amparo e o revestimento dos seus méritos, à maneira do humilde Jacó, que se apresentou coberto de pele de cabrito ante a seu pai Isaque, a fim de receber a bênção. Não teríamos, porventura, necessidade de um mediador junto ao mediador por excelência? Acaso seja assim tão grande a nossa pureza para nos unirmos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus, em tudo igual ao Pai, e por conseguinte o Santo dos Santos, tão digno de respeito quanto o Pai? Se, pela sua caridade infinita, fez-se Ele de nós o nosso fiador e mediador junto a Deus, seu Pai, por aplacá-lo e pagar-lhe o que devíamos, acaso seja isso razão plausível de lhe ter menos respeito e temor da majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente com São Bernardo, que precisamos de um mediador junto ao mediador por excelência, e que a Divina Maria é a mais capaz de cumprir este ofício de caridade. É por ela que Cristo veio a nós, e é por ela que a Ele devemos chegar. Se temermos ir diretamente a Cristo Deus, por causa de sua infinita grandeza, ou por causa da nossa baixeza, ou dos nossos pecados, imploremos com ousadia o auxílio e a intercessão de Maria. Nossa Mãe, ela é boa, ela é terna,
Nada nela há de austero ou repulsivo, nada de muito sublime e brilhante. Ao contemplá-la, contemplamos a nossa natureza pura. Ela não é o sol, que por cuja viveza dos raios nos cegaria por causa da nossa fraqueza. Ela, porém, é doce e bela como a lua, que recebe luz do sol e a regula conforme a nossa pequena força. Tão caridosa ela é, que a ninguém que lhe busque intercessão expulsa, seja qual for o pecador, porque, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, de ninguém que, havendo recorrido à Santa Maria com perseverança e confiança, fosse por ela desamparado. Tão poderosa ela é, que nunca suas súplicas foram rejeitadas. Basta-lhe mostrar-se ante o Filho, a fim de algo pedir-lhe. De pronto, ele a acolhe e a atende, e é sempre amorosamente vencido pelas orações, pelas entranhas e pelos seios de quem mamou, de sua amada mãe. Tudo isso foi retirado de São Bernardo e São Boaventura, de sorte que, segundo eles, temos de galgar 3 degraus para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme à nossa capacidade, é Maria. O segundo, Cristo. E o terceiro, Deus Pai. Para chegar a Cristo, é preciso chegar a Maria, nossa medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai Eterno, é preciso chegar a Cristo, nosso mediador de redenção. Pois bem, pela devoção que a seguir exporei, deve-se observar perfeitamente essa ordem. Quinta verdade. É muito difícil, pela nossa fraqueza e fragilidade, conservar as graças e os tesouros que de Deus recebemos. Primeiro, porque possuímos este tesouro, que vale mais do que o céu e a terra, em vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma débil e inconstante, que basta um nada para perturbá-la e abatê-la. 2 Coríntios 4:4. Segundo, porque os demônios, que são finos ladrões, nos querem surpreender de súbito e velam à espreita dia e noite, vigiam pelos arredores sem cessar para nos devorar e arrebatar de uma só vez, através de um pecado, tudo o que conseguimos de graças e méritos em tantos anos. A malícia, a experiência, a astúcia e a multidão deles nos devem incutir terrivelmente o medo de uma tal infelicidade, posto que houve pessoas com mais graças, mais ricas em virtudes, mais experimentadas na vida e mais elevadas em santidade, que foram por eles surpreendidas, violadas e funestamente pilhadas. Ah, quantos cedros do Líbano e quantas estrelas do firmamento foram vistas a miseravelmente cair e perder todo o brilho e a nobreza em pouco tempo. De onde vem essa mudança esquisita? Não foi por falta de graça, pois a graça não falta a ninguém, mas de humildade. Acreditaram-se capazes de proteger seus tesouros, em si mesmos se fiaram e se ampararam, creram protegidas demais as suas casas e julgaram os seus cofres fortes o bastante para guardar o preciosíssimo tesouro da graça, e foi por causa dessa confiança desapercebida que em si mesmos tinham, embora lhes parecesse que se amparavam unicamente na graça de Deus, que o Senhor, sumamente justo, permitiu que fossem roubados, abandonando-os a si mesmos. Ai de mim, se soubessem da admirável devoção que logo exporei, teriam confiado seus tesouros a uma Virgem poderosa e fiel, que os guardaria como bem próprio, como um dever de justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Tão corrompido é hoje o mundo, que parece ser lei que os corações religiosos sejam sujos, se não de lama, ao menos da poeira de si mesmos, de sorte que é uma espécie de milagre quando alguém se mantém firme em meio a essa torrente impetuosa, sem ser com ela arrastado, em meio a esse mar tempestuoso, sem se afogar, ou roubado por piratas e corsários, em meio a esse ar pestilento, sem ser envenenado. É a Virgem, fidelíssima sem igual,
contra quem a serpente nunca teve vez, que faz esse milagre em mercê dos que belamente a amam.